Boa noite. Vou falar do projeto Coletar o Bem, que é a implementação de uma coleta seletiva dentro de um condomínio. Estou gravando. Na descrição... Nossa, não horrível isso, né? Aumenta um pouquinho. É bom aumentar um pouco, né? A galerinha vai conseguir. A descrição do projeto é implementar, né, a coleta seletiva dentro de um condomínio de médio porte, com o intuito de diminuir o impacto ambiental e reter recursos para o próprio condomínio. A gente dividiu o projeto em 7 fases e 6 entregáveis. A fase 0 é a preparação, né, o planejamento, definições do projeto, depois as visitas, depois a gente vai ter as definições técnicas no condomínio, as aquisições, a 5ª fase é a implementação e, por último, o encerramento. Bom, primeira entrega, a gente está falando das definições do projeto, tem um critério de escolha da administradora, que é onde, por uma administradora, elas vão identificar qual que seria para a gente, de uma certa forma, escolher qual que seria o melhor no nosso caso. Administradora do condomínio ser visitada e indicar no condomínio um perfil desejado para a implementação do projeto. Você vai entender uma coisa, que agora eu fiz doido. Você me embolou, ela se embolou e me embolou junto. Estamos falando de entrega. Entrega. É isso? Uma das entregas é a gente visitar uma administradora de condomínio. E ela vai indicar com os condomínios para a gente fazer a visita. Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Tem. Tem a segunda entrega, a terceira entrega, é isso? Não. Aí depois a escolha do condomínio. Tá, agora eu entendi. Vocês estão falando da entrega e estão falando dos pacotes e descrevendo cada pacote. Exatamente. É isso? Beleza. Tá. Vamos subir então um pouco. Agora eu entendi. Subir? Tá, subir. Vamos voltar lá, porque agora eu entendi o que vocês estão fazendo, não estava entendendo. Então aqui, vamos lá. O projeto coletar 6 entregas. Legal. Isso é uma entrega para cada fase, a partir da fase 1. Uma entrega para cada fase. A partir da fase 1. Legal. Isso aqui pode tirar, porque você vai botar uma observação lá embaixo, dizendo existe uma fase 0, não precisa ter isso. Vai trabalho. Bom, aí a coisa começa. Entrega da fase 1, não primeira entrega. Foi isso que me deixou enrolado. É entrega da fase 1, não é a primeira entrega. Entrega da fase 2, entrega da fase 3, por aí vai. Deixar mesmo no próximo. Porque agora eu entendi. Primeira entrega, não estou entendendo, vai ter a segunda, terceira, não. Entrega da fase 1. Definições. Aí começa aqui, onde isso aqui na verdade é um pacote de trabalho. Correto. Agora eu entendi. Vamos lá. Aí vem mais pacote, né? Exatamente. Critério de escolha, definição da empresa. Definição da empresa coletora, definição dos fornecedores, do material para divulgação, o questionário para avaliação dentro do condomínio. Aí depois vem a segunda entrega. Entregas, fase 2. Visitas. Estão entendendo? Há uma diferença. Não é uma segunda entrega. É entrega da fase 2. Por quê? Porque eu ainda não tenho cronograma pronto. Pode ser que, de repente, a entrega da fase 3 ocorra antes da fase 2. Por exemplo. Então, essa ideia de dizer que a segunda ou a terceira está errada. Porque, de repente, se você acabou a fase 3 e não acabou a 2, a minha segunda entrega foi o quê? A fase 3. Não foi, a minha segunda entrega não foi essa. Então, é só mudar a entrega da fase 2. Só com A segunda fase é as visitas, que é a seleção pela administradora, né? E aí a gente vai selecionar um condomínio. Terceira fase é a definição técnica no condomínio, que é a aplicação dos questionários de avaliação
definição do tipo de lixo que vai ser recolhido e a definição da área de armazenamento, conforme o condomínio, né? Se tem disponibilidade de espaço, ou que estiver realmente armazenar o material. Quarta fase. Entrega da fase 4. Entrega da fase 4. Aquisições, que é a seleção dos fornecedores, as cotações e contratações. A implementação faz parte da quinta fase do projeto, que é onde a gente vai ter a definição em si já da área de armazenamento, como que a gente vai estar realizando os executáveis, a divulgação do site explicando como é que vai acontecer o projeto dentro desse condomínio específico, mas que vai abranger os demais, e a fixação de folhetos no mural de avisos. E a sexta fase é o encerramento do projeto, a aplicação novamente de um novo questionário de avaliação do projeto em si e análise dos resultados e relatório final para os envolvidos. O que vai ter nesse relatório final? Os resultados, né? Tanto financeiramente do que foi recolhido dessa parte, quanto do questionário dos condomínios. Seria interessante anotar isso. O grupo está anotando? Não sei quem é. Os detalhes, né? Porque sempre que você bota relatório final, ainda mais o relatório final de um projeto, fala um pouquinho mais sobre ele. O que vai ter dele? Parte financeira, vai ter gráfico, vai ter... O que vai ter dele? Isso é importante. Tá? É o último relatório do projeto. Né? Vamos lá, restrições. A gente fala das restrições da fase 1. Não esquecer de corrigir para botar na fase 0, né? Fase, é preciso que todos os itens da fase 0, que é a preparação, já estejam concluídos, que é o termo de abertura, a identificação dos stakeholders, a reunião de kick-off, plano de gerenciamento de projeto. Eu falei de uma maneira mais simples. Porque nesse caso a gente só colocaria a fase 0, essas informações. Olha a restrição da fase 0, termo de abertura e plano de gerenciamento de projeto. Aí não teria Restrição da fase 1. O plano de gerenciamento de projeto deve estar concluído e aprovado, que é o encerramento da fase 0. O mais importante é que o cliente tenha dado o sinal Exato, mas... Tá, exato. Aí a parte das visitas, instruções, é para que sejam realizadas visitas à administradora do condomínio e aos condomínios indicados. É necessário que estejam definidos os critérios de escolha da administradora dos condomínios e o perfil do condomínio desejado. Positivo. O que mais? Na terceira fala, definições técnicas. Após as visitas realizadas, os condomínios indicados, um deles será escolhido, conforme o perfil definido pelos critérios de escolha do condomínio definido da fase 1. Definições do projeto. Nas aquisições, as restrições é realizar as aquisições, é preciso que já estejam definidos os critérios de escolha da empresa coletora e dos fornecedores, no caso, produtos, serviços e material de divulgação, que é o site e os folhetos. A parte de implementação, é necessário que a fase 4, que é de aquisições, esteja finalizada para a implementação do projeto. E a fase 6? O encerramento é a fase da implementação do projeto, deve estar finalizada. É necessário que o questionário em si, na avaliação final, esteja definido já na e a fase 5 esteja devidamente concluída. Senão não vai ter sentido, esqueça isso. Certo. Premissas. Analisando, vamos lá. Premissas. Definições do projeto. É desejável que o condomínio seja de médio porte, aproximadamente 200 apartamentos. Nas visitas, é desejável que a empresa coletora atenda a região onde o condomínio é localizado. Legal. Definições técnicas, é desejável que o condomínio possua uma área de armazenamento com no mínimo 220 metros quadrados,
para a instalação de uma caçamba. O material reciclado pode ser entregue até às 22 horas nos recipientes coletores que devem ser transportados para a área de armazenagem e, preferencialmente, o material deve ser limpo pelos próprios condôminos. Na fase de aquisições, é desejável que os coletores comprados sejam entregues em horário acordado entre a empresa fornecedora e o condomínio. Preferencialmente, o site de divulgação esteja hospedado em servidor gratuito. É recomendável que seja apresentado ao condômino 3 orçamentos de produtos. 3 orçamentos. E serviços para a implementação do processo. A implementação é desejável que o condomínio possua De novo? É encerramento agora. Não, mas eu não falei. Não, é repetir. Acho que Ctrl+C, Ctrl+V aí atrapalhou vocês, hein? Aconteceu alguma coisa aqui. Eu também acho. Dedom. Dedom. Remédio nunca falha. Dedom. Pois bem, isso que a gente vai ter que... Vai ter que rever. Não, é recomendável que o processo de divulgação do site seja pelo menos 30 dias antes do início da coleta. A divulgação está correta, essa parte mesmo. Da caçamba foi boa. Da caçamba. E aí o encerramento, preferencialmente a aplicação do questionário final contenha pelo menos 90% dos indivíduos pesquisados no questionário Isso aí é inicial. uma premissa ou um critério de aceitação? Grupo, pergunta para o grupo. Na verdade, a gente não sabe estatisticamente se é válido ou não. Vocês esperam que tenha pelo menos 90% Seja 90%, dos mas participantes. a gente espera, durante o projeto, a gente saber estatisticamente quantos por cento seria uma pesquisa válida ou não. Entendido. E quais seriam os critérios de aceitação? Vamos lá. O critério na fase 0, na preparação, o cliente do condomínio selecionado deve dar o sinal positivo para prosseguimento do projeto na reunião de Go no Go. Sim. Nas definições do projeto, todos os critérios de escolha e definições estejam finalizados. Mais do que finalizados. Aprovados. Não esqueçam disso. Visitas. Na parte de visitas, o condomínio selecionado deve atender os critérios de escolha da fase 1. E as definições do condomínio em si. Só isso. Ao final das visitas, alguém tem que, digamos assim, aprovar, né? Dizer que as visitas foram válidas. E acho que nessas visitas vocês vão firmar também acordos, né? Vocês vão escolher condomínio, alguma coisa Isso, a gente assim. vai escolher um condomínio que atenda aos critérios. Então eu acho que o critério de aceitação aí é exatamente a definição e o acordo, né, do condomínio escolhido por vocês. Sugestão, acho que é isso. Acho que a fase de visitas termina com a escolha do condomínio com um acordo oficial entre as partes, vocês e o condomínio. Creio eu, acho que é isso. Tá? Vamos lá, 3. As definições técnicas. O questionário de avaliação inicial deve ser aplicado aos condomínios e deve estar definido o tipo de lixo a ser recolhido. E o horário de coleta e a área de armazenagem. Aquisições. Ou seja, ao final dessa fase tem que ter essas definições, esses questionários, etc., preenchidos e devidamente validados pela imobiliária, alguma coisa assim. Já não é. Na verdade, é a gente que vai... Vão aprovar? Exatamente. Então tem que haver uma aprovação desses questionários. É que eu estou sentindo falta de aprovações. Estou vendo a aprovação que vocês Em estão cada fazendo. fase. Vocês estão fazendo, mas não tem aprovação nenhuma. Então, Também mostra. o critério fraco, bem fraco. Vamos lá.
A parte de aquisições, a seleção dos fornecedores deve atender os critérios de escolha definidos na fase 1. As cotações apresentadas pela equipe coletaram bem devem ser aprovadas pelo síndico e conselho do condomínio para que sejam realizadas as contratações de serviços e produtos necessários. Mas o final dessa fase são os contratos firmados, né? Faltou esse detalhe. Você está certo, as aprovações está certinho e os contratos firmados com os fornecedores. Na parte de implementação, que é a quinta fase, é necessário que o condomínio providencie ou disponibilize uma área de armazenagem de acordo com as definições da terceira fase. Todo o material de divulgação deve estar já finalizado também. E aprovado. Está entendendo? Sem aprovação, gente, botem isso na cabeça. Sem ter aprovação, a fase não termina. Não tem sentido. Está pendente. Encerramento. Encerramento é o questionário de avaliação que deve ser ser aplicado e retornado, né? Porque não adianta só ter A análise aplicado. das respostas do questionário deve atender aos requisitos de aprovação do projeto. Tá. A partir da análise do resultado, deve ser gerado um relatório final para entrega ao condomínio. Que deverá aprovar, aceitar, validar o resultado dele. Tá? O que é isso aí? Exclusão. A parte da exclusão está descrito que não vai ser executado pelo projeto Coletar o Bem. O treinamento e capacitação dos envolvidos no projeto, tanto funcionário no condomínio quanto os condôminos, para realizar a coleta seletiva, a execução da coleta seletiva pela equipe do projeto Coletar o Bem e os tipos de produtos a seguir que não serão aceitos para a coleta em si, que é os produtos químicos, móveis, espelhos, equipamentos eletrônicos e inclusos. Legal. Mais um ponto? Só. Eu tive uma dúvida aqui, que eu olhando aí os critérios de aceitação da fase 0, né? Vamos lá. No caso deles, eles colocaram que para a fase 0 o gol no gol tem que partir do condomínio. Só que depois a gente tem a definição lá das administradoras e vai rolar a visita para depois saber qual que é o condomínio que vai ser... Quem que aprova isso aí? Então essa é a dúvida. Quando a gente tem um projeto que nem o deles aí, que a gente vai ter só depois uma definição, que é o nosso caso também, né? A gente vai ter só depois uma definição da empresa parceira que a gente vai atuar. Quem que daria o gol no gol? Nesse caso, tem alguém patrocinando esse projeto? Nossa, ainda não. É o sponsor. Quem está patrocinando essa bagunça aí? Aí seria o patrocinador. Porque vocês vão estar trabalhando de graça nesse período. Não tem nenhum patrocinador. Então é importante que haja algum tipo de patrocinador, alguma pessoa que realmente possa, porque senão não tem sentido. Vocês vão preparar e vocês mesmos aprovam? Não. Aí se você me disser assim, não, Nildo, a gente só vai aprovar depois que chegar aqui, aí é que aprova isso aqui. Danou-se. Vocês não vão acabar muito esse projeto. Eu estou sentindo falta exatamente de ter algum patrocinador nesse projeto. Não tem sentido. Alguém que possa estar patrocinando desde o início até para aprovar isso. Alguma imobiliária, alguma imobiliária parceira, administradora de um condomínio. Pense nisso, está faltando esse detalhe, foi observado. Acho que de todos os projetos. Eu estava... Olha assim, eu notei por causa do nosso, né? Entendeu o ok do gol, na reunião gol no gol. É a gente que está fazendo isso. Pois é, aí já tem algo estranho. Aí você vai me dizer, mas não tem, os patrocinadores somos nós mesmos. Errado. Os patrocinadores não são vocês. Mas a gente ainda não encontrou os patrocinadores. Ou apesar de não ser o patrocinador que vai ser selecionado, ter algum patrono, algum patrocinador prévio nesse projeto. No caso deles, talvez alguém da imobiliária, uma imobiliária, alguma coisa assim. Tá? Aí você vai dizer, não, mas não tem ninguém. Bom, então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vocês vão então arcar com a responsabilidade desse ponto. Na ausência de patrocinador, a equipe de projeto banca isso. Não é agradável. Esse já é um risco alto do projeto. Já é um risco você ter dado a aprovação sem esse. Legal? Mais algum ponto, meu amigo?
façam as devidas correções. Está muito bom o trabalho, está